ó Pai, para te louvar, para engrandecer o teu nome, ó Pai, e para te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem preparado, ó Pai, tudo que nós necessitamos, Senhor, para levar uma vida, ó Pai, abençoada diante de Ti. E eu te peço, ó Pai, nesta noite, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, venha falar com o Teu povo, ó Pai, porque nós estaremos iniciando daqui a pouquinho um novo ano, e queremos que seja, ó Pai, um ano tão abençoado como este, que nós estamos nos despedindo dele. Tem pessoas aqui, ó Pai, cheias de testemunho, cheias de bênção, cheias de maravilhas que o Senhor fez esse ano, e nós te pedimos, ó Pai, que o ano que vem, que o ano que está chegando, seja bem melhor do que este, ó Pai, porque o Senhor tem coisas ainda melhores para nossas vidas. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor use o teu servo, o teu filho, para transmitir a tua palavra, para falar com o teu povo, para falar com a tua igreja. Guarda, ó Pai, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir, ó Pai, guardar e cumprir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos assentar. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo número 30. O livro de Provérbios, capítulo de número 30. Primeiro versículo a seguir. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achados mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Amém, meus irmãos. São esses os versículos que eu tenho lido, e nós estaremos aqui meditando em um breve espaço de tempo sobre esta palavra, sobre este texto. Nós temos aqui, irmãos, essas palavras ditas por Agur. Nós sabemos que o livro de Provérbios, ele é escrito por Salomão. A boa maioria das citações aqui é de Salomão. Agur não é registrado em outros livros, nós não encontramos registro, pelo menos eu não encontrei, de Agur, filho de Jaque, em outro texto da Bíblia Sagrada. Talvez seja por não ter pesquisado tão a fundo, mas não consegui encontrar. Porém, essas são palavras deste homem, palavras que estão sendo registradas neste livro de Provérbios. Para quê? Para que sirva de lição para nós.
Toda a palavra de Deus, meus irmãos, ela não é e não está aqui escrita em vão. Ela não é lançada em vão. Se está na Bíblia Sagrada, se está aqui na palavra do Senhor, ela produzirá efeito necessário no tempo certo, no momento certo em que nós lemos ela. Nós encontramos, meus irmãos, resposta para a nossa vida, para todas as nossas necessidades. Em todo tempo, em todo momento, nós temos respostas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Até mesmo a ciência já se dobrou mediante a descobrimentos inovadores, e quando é fé e vai puxar, já tem registro na Bíblia Sagrada. Então, por isso que nós, crentes em Cristo Jesus, nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus inspirada, divinamente inspirada, como regra, base, suporte de nossa fé. A nossa fé, irmãos, ela está baseada, ela é construída em um alicerce que se chama Bíblia Sagrada. Ah, por que então que os crentes, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia? Sim, irmãos, porque nossa base é a Bíblia Sagrada. Nós encontramos respostas para a nossa fé, para tudo aquilo que nós professamos neste livro sagrado. E nós temos ele como regra de fé. Nós temos a Bíblia Sagrada não como contendo a palavra, mas sendo a palavra de Deus. E esta palavra, irmãos, em tempo oportuno, seja num texto, seja em outro, em qual será, falará poderosamente e abundantemente sobre as nossas vidas dentro da nossa necessidade. E nós temos então Agur, filho de Jaque, dizendo estas palavras. E ele vai fazer esta confissão a estes homens, a Itiel e a Ucal. Ele disse a Itiel e a Ucal, ele fez esta confissão, ele disse estas palavras. E ele diz no versículo de número 2, atribuindo a ele mesmo. Na verdade, ou seja, é bem verdade, na verdade que e ele dizendo de si mesmo, eu sou mais bruto do que ninguém. Não tem o entendimento do homem. O que ele está dizendo aqui, irmãos, não é uma falsa humildade. Ele está atribuindo, mesmo nesse registro, ele está dizendo de sua própria pessoa, que ele sente-se desprovido de uma sabedoria que muitos a tinham. Ele sente-se desprovido de uma sabedoria talvez terrena, que muitos já tinham, de conhecimento, e ele está declarando isso, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, não tenho o entendimento do homem. No 3, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. E aí nós vamos ver, irmãos, e perceber, ele dizendo que não tem o conhecimento do santo, e justamente atribuindo que ele precisa mais de conhecer. Não é que ele não conheça nada de Deus, não é que ele não tenha nada para dizer de Deus, porque ele vai dizer, ele vai narrar nos próximos versículos algo muito profundo, algo muito poderoso, falando e atribuindo a Deus. Mas ele está trazendo para ele que ele poderia e ele deveria até mesmo ter mais sabedoria, conhecer mais do santo, para que ele pudesse estar expressando, para que ele pudesse estar falando. Mas ele vai começar agora fazendo também esta segunda confissão, e narrando e dizendo o atributo agora não dele. Veja, meus irmãos, que antes ele vai fazer alguma confissão sobre um atributo dele, dizendo sobre falta de conhecimento, dizendo sobre falta até mesmo da sabedoria, mas agora ele vai falar de atributos do nosso Deus, do nosso Senhor. Veja no versículo de número 4, e ele vai dizer, e ele começa agora com perguntas,
fazendo interrogações para que se cumpra em Deus. E ele começa dizendo: quem subiu ao céu e desceu? Atributo de nosso Deus, atributo do nosso Pai. Deus subiu ao céu, Deus desceu ao céu, Deus tem todo o controle, Deus tem todo o domínio, Deus tem todo o poder. E eu queria aqui frisar, irmãos, sobre este poder do nosso Deus. Eu queria te lembrar que a sua vida, ela está sendo conduzida por um Deus todo-poderoso. Eu já comecei lá na introdução do culto falando sobre isso, por um Deus poderoso, um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Você não serve, meu irmão, a um Deus falso. Você não serve a um Deus que simplesmente estão dizendo que faz, mas não faz. E eu tenho convicção que durante esse ano, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, você já precisou clamar por Deus. Talvez lá no meio da sua angústia, lá no meio da sua dor, lá no meio da hora que você viu que não tinha mais solução para nada, você pôde reconhecer o tamanho de Deus e você clamou por Deus. E você clamou pelo Senhor, e você ouviu Deus falar contigo. Você pode perceber a grandiosidade, o poder do nosso Senhor, atributo dele, atributo do nosso Senhor. Quem subiu ao céu? Quem desceu ao céu, do céu, a não ser o próprio Deus, que tem todo o poder? Deus, meu irmão, ele está no céu, mas Deus está aqui entre meio nós, na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, habitando e fazendo morada em nosso coração. Não se sinta sozinho, meu irmão. Sabe, tem hora que a gente sente-se largado, abandonado. Você já sentiu isso, irmão? Uma pergunta que eu te faço. Você já se sentiu deixado para trás? Abandonado? Alguém às vezes te deixou no meio do caminho, não quis mais caminhar contigo. Mas aí, meu irmão, você lembra do Criador, você lembra que você tem Deus, que Deus está na sua vida, irmão Rodrigo, e você percebe que já tem tudo. Pode até mesmo, irmãos, uma mãe esquecer de um filho, todavia o nosso Deus não esquece de você, todavia o nosso Deus não abandona você, todavia o seu Deus não deixou você para trás. Talvez tenha sido um ano difícil, e talvez não, talvez tenha sido o ano da sua vitória, um ano produtivo, mas eu quero te lembrar, irmãos, quando não estava tão produtivo assim, Deus também estava lá, viu? Eu fico olhando aqui, o irmão Denilson começou o testemunho aqui, querendo falar, né, irmão Denilson? Eu conheço um pouco o testemunho do irmão, né? Deus, irmão Denilson, tem feito você viver, sua casa, sua família, um ano, parece um ano produtivo, um ano abençoador, é ou não é verdade? São anos de vitória. Lógico que as lutas não se afastaram totalmente. É assim, senão nós acomoda demais. Mas também, eu já vi o irmão Denilson passando por apertos e perrengues nesta vida. Perrengues de humilhação, perrengues de pessoas dizendo e fazendo farra do nosso irmão. Foi ou não foi, irmão Denilson? Quando nós estávamos naquela construção lá, nós pudemos perceber isso, sensibilidade para ver isso. Mas, irmão Denilson, Deus está contigo hoje na bonança, mas Deus estava lá na escassez também. A promessa dele naquela época de honrar está se cumprindo hoje. Mas não é porque ele não estava lá, é porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável e se cumpre no momento certo, na hora certa. Meu irmão, lembre da grandiosidade de Deus em todo o tempo, até mesmo quando você tem passado por dias difíceis. Até mesmo nesse momento, não esqueça da grandiosidade de Deus. E Agur vai continuar dizendo: quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem é, meu irmão, que tem o poder para aquietar o vento? Para segurar o vento dos seus punhos? Ei, aquieta-te vento, ei, respeita, não chega, já ventou demais. Quem é que tem esse poder, irmãos? A ciência já desvendou ele? O ser humano já consegue aquietar e segurar o vento? Opa, vem um tornado aí, vamos segurar ele.
Vamos julgar alguma coisa nele. Pode, irmãos, tentar, pode inventar, pode tentar, mas não consegue. Mas Deus aquieta o vento, irmãos. Quando ele diz para o vento aquietar, o vento tem que obedecer, porque Deus tem todo o poder. E eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez tenha sido momentos de tempestade, o vento está soprando, mas eu quero te dizer, o Deus que tem poder para aquietar o vento está presente na sua vida. Ele está na sua causa. Ele aquieta o vento, ele aquieta a luta, ele aquieta a tempestade. Eu quero declarar sobre a sua vida que seja um ano vindouro de quietude, de paz, de serenidade para a sua alma e para a sua vida. Mas ei, se o vento assoprar, irmãos, neste ano, lembre, Deus está lá também. Deus não te desamparará, porque Ele é fiel. Quem amarrou as águas na sua roupa, você que já teve condição de ver, chegar ali no mar e ver as ondas indo e voltando, Parece quando as irmãs usam esses vestidos mais compridos aí, que vai andando, largando aquela cauda, Muitas das vezes o mar caudaloso está agitado. Mas, meu irmão, quem é que tem o domínio sobre ele? O nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus dá limite para aquelas águas, para que elas não inundem a terra. Deus colocou o limite nelas. Elas chegam até ali e param. E vem quem vem dobrando, e vem, Rodrigo, alta mesmo, mas chega ali, ela tem que parar. Mas é muita água que está lá, mas chega ali, tem que parar. Sabe por quê? Poder de Deus, poder do Criador. Ei, a sua vida tem que estar debaixo do poder de Deus. Lembre disso, meu irmão, minha irmã. Jovens, não tentem fazer somente conforme vocês querem. Deixa Deus trabalhar, porque Ele vai dar limite. Ele vai colocar limite na luta e vai entregar a vitória sobre a vida de vocês. Vai ser assim, irmãos, creia. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Deus, o nosso Senhor, estabeleceu e estabelece todas as extremidades da terra. Qual é o seu nome? Deus forte, irmãos. O nosso Deus, Jeová Jiré, Deus que sara, Deus que cura, Jeová Rafá, Deus Todo-Poderoso é o nome do nosso Deus. O eu sou, irmãos, o Deus com letra maiúscula, seu Pai, viu? Já lembrou disso hoje? Que o Deus Todo-Poderoso é o seu Pai, que você é filho, que você é filha, que você é herdeiro, é herdeira, que Deus tem reservado a porção maior para a sua vida, para a eternidade. Porque aqui na terra, irmãos, nós temos vivido uma fração daquilo que Deus tem para nós. Existe uma eternidade no céu. Existe uma eternidade na glória do nosso Deus, do nosso Pai. E lá, irmãos, o eterno, a traça e a ferrugem não consomem. Aqui não, irmão. Aqui é coisa transitória, passageira. E qual é o nome de seu filho? Se é que sabes. Aqui a Gur já está, falando, irmão Rodrigo, atributo sobre Jesus. Qual que é o nome do seu filho? Jesus Cristo, aquele que morreu por mim, aquele que morreu pela sua vida, aquele que te salvou, aquele que te remiu, Cristo Jesus. Esse é o nome do nosso remidor, do nosso Salvador. Versículo 5: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Meu irmão, você crê em Deus? Você confia no Senhor? A palavra dele, a palavra do Senhor, não é a palavra do pastor, não. Não é a palavra do obreiro, não. A palavra de Deus, ela é escudo para você que confia nele. E o que é escudo, irmão?
a não ser para proteção. Se usa-se um escudo para se proteger. A palavra de Deus é escudo para os que confiam nele. Se você crê em Deus, se você confia nele, use a sua palavra como escudo para a sua vida. O inimigo vem para te atacar, palavra de Deus, irmão Rodrigo. Não, a palavra de Deus me garante vitória. Palavra do Senhor, escudo para os que nele confiam. Então, confiando em Deus, irmão, use a palavra do Senhor como escudo para a sua vida. Nada acrescentes às suas palavras. Para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Está aqui um conselho de Agur para todos: não acrescentar às suas palavras nada. A palavra de Deus, irmãos, ela é pura, ela é fiel, ela é verdadeira. Ela não precisa de retoques, ela não precisa de acrescentar nada. A palavra de Deus, irmãos, ela não é ultrapassada, como alguns por aí já disseram que ela está ultrapassada. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela sobressai sobre todos os tempos. Ela estará de pé sobre qualquer geração que se levante nesta terra. Ela continuará a palavra genuína, fiel e que produzirá para as nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs, ainda mais poder de cura, ainda mais poder de salvação, ainda mais poder de libertação, porque conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Cristo é a palavra de Deus, ela é eficaz, pura, penetra, meus irmãos, até a divisão da alma, do espírito, irmão Rodrigo. Ela consegue achar ali, igual nós estudamos nesse trimestre, aonde parece que é difícil de achar, a palavra de Deus entra lá, penetra. Meu irmão, viva na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja o norte da sua vida, seja o prumo da sua casa espiritual, seja o norte para você, a palavra do Senhor. Vamos agora para uma oração, né, que Agur faz, e eu já estarei encerrando para nós irmos para a Santa Ceia. 2 coisas te pedi, não me as negues antes que morra. E aí, meus irmãos, está aqui uns versículos que não está dizendo nada para que nós venhamos nos acomodar. Não está proibindo, meu irmão, que você prospere financeiramente. Não está proibindo aqui que você tenha uma vida também abastada nesta terra. Mas ela está falando sobre ter gratidão e conhecimento de si próprio. E veja bem, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. E agora Agur vai dizer o porquê desse pedido. E ele diz: para que porventura, de farto, ou seja, eu tendo muita abastança, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. O que Agur está dizendo? Oh meu Deus, eu não quero, é um pedido dele, oração dele, que eu não venha a ser vaidoso, que eu não tenha uma boca, uma língua mentirosa. Senhor, e eu não quero ter muita coisa, eu não quero ficar rico. É o pedido dele, viu? Para que eu não venha ensoberbecer e achar que eu estou rico, que eu tenho muita coisa, por causa do meu esforço, e eu venha a negar o nome do Senhor. Mas também, Senhor, eu não quero ter tão pouco para que eu venha a furtar, a roubar, e venha a escandalizar o nome do Senhor. Ou seja, Agur está aqui pedindo em sua oração para que ele tenha justamente o que for necessário para que ele viva.
Meu irmão, e eu trago agora para as nossas vidas e aplicação sobre gratidão. Você tem sido grato por tudo aquilo que Deus tem acrescentado na sua vida? Você tem agradecido a Deus? Talvez você já tenha até mais, como já foi o testemunho, né, do que aquilo que você pediu. Deus já abundou a mais, o Senhor é mestre nisso, Ele sempre dá a mais do que nós temos pedido, superabunda sobre as nossas vidas. Mas, meu irmão, você tem sido grato por isso? Seja grato a Deus, que seja, meu irmão, o início de um ano, encerrando gratidão, agradeça a Deus ao Senhor. Eu até pedi mais, mas Senhor, o que eu tenho me basta, a sua graça me basta, obrigado Senhor pelo que eu tenho. Meu irmão, não se sinta também, impossibilitado de orar e pedir, Senhor, abra a porta, acrescente. Mas quando Deus acrescentar na sua vida, quando Deus abastecer ainda mais os seus celeiros, lembre que você não é nada, mas Deus é tudo na sua vida. É Ele quem tem acrescentado, é Ele quem tem aberto as portas. Agradeça a Ele. Seja grato a Deus pela sua casa, seja grato a Deus pela sua família, seja grato a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, seja grato a Deus pelo emprego que você tem, seja grato a Deus pela casa, seja grato a Deus pelas vestes. Eu não tenho casa. Seja grato a Deus porque você tem tido condição de pagar o seu aluguel. Em tudo agradeça a Deus, seja grato a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem muito mais a acrescentar sobre a sua vida. Quando nós somos gratos a Deus, quando nós agradecemos a Deus pelo que nós já temos, o Senhor ainda acrescenta mais e mais sobre nós. Mas quando você tiver mais e mais de Deus, irmãos, não esqueça dele não, viu? Volte para agradecer. Volte para agradecer e tenha convicção. Não, é porque eu sou muito inteligente. Não, é porque Deus é muito misericordioso na sua vida. Não, mas é porque... Não, irmãos, é Deus que tem acrescentado sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, meu irmão? Essa é a palavra de Deus que eu trago para os irmãos, acrescentar na sua fé. Seja grato a Deus por tudo, seja agradecido ao Senhor. Nós iremos agora, meus irmãos, para o trabalho da Santa